Vamos nos acomodando, buscando aquela postura de quietude, de simplicidade. Vamos deixando as lembranças do dia para trás. Acomode-se no seu local apropriado para a prática, uma atitude de silêncio, já vai prestando atenção em como está seu corpo nesse momento, como está a sua respiração. Como estão seus pensamentos? Se a sua mente está muito agitada, se está calma. Apenas observe, sem julgamento. Fique presente para os pensamentos que surgem na sua mente, sem nenhum tipo de julgamento. E assim vamos nos preparando para partilhar esse momento de silêncio, de paz, de harmonia. Mais um minutinho para as pessoas chegarem, para vocês se aconchegarem e a gente inicia.
bem. Já podemos começar. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro para a prática da meditação cristã. Boa noite a todos. Nós fazemos parte de uma comunidade chamada Comunidade Mundial para a Meditação Cristã. E a comunidade tem a sua missão de resgatar e ensinar, difundir a prática da oração contemplativa para os dias de hoje, dando continuidade ao trabalho iniciado por John Main e Lawrence Freeman. E assim como o nosso, existem diversos grupos no Brasil e no mundo, grupos presenciais, grupos online. Acredito que alguns grupos presenciais estão retornando, graças a Deus. E nos grupos, nós sempre começamos ouvindo um ensinamento sobre a meditação que vai nos inspirar para a prática, vai nos preparar para o momento de silêncio, que é o momento mais importante do nosso encontro. Então, primeiro a gente escuta o ensinamento, depois a gente faz a nossa prática e, no final, temos alguns minutos de partilha para conversar, tirar dúvidas, fazer perguntas sobre a meditação. Então, se você tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, aguarde que no final a gente vai ter uns minutos para isso. O ensinamento de hoje, continuando a leitura do livro A Palavra que Leva ao Silêncio, de John Main, o primeiro livro de John Main, é o capítulo 2 agora do livro, que se chama Meditação, a Experiência Cristã. E refletindo sobre isso, sobre o que significa a experiência cristã de meditação. Ontem, por coincidência ou não, eu tive uma pessoa me procurou, querendo conhecer a meditação cristã e fez várias perguntas. Não sei se ele está aí, é o Zenilton. Convidei para participar do grupo, não sei se ele conseguiu. Estou com o nome Rosana aqui, que é a minha esposa. Ah, está aí, Zenilton, que legal. Que joia. Então, eu peço, se você quiser já se apresentar rapidamente, onde você está e como você encontrou a meditação cristã, um minutinho, pode falar. Tá. Meu nome é Zenilton, sou de Igaporã, Bahia. Eu tenho 42 anos, sou casado, tenho uma filha que está com 3 anos. E eu já fui seminarista católico, durante 3 anos, só que eu acabei indo para outros caminhos, como participei um pouco de uma igreja evangélica, depois fiquei 10 anos na doutrina espírita. Eu li bastante sobre a Seichonoye e nesse ano, inclusive um pouco sobre o budismo também, e esse ano eu acabei me aproximando mais da Igreja Católica, das orações, e aí eu acabei encontrando sobre a meditação cristã, e aí eu acabei encontrando essa comunidade. Eu gostaria de conhecer um pouco mais essa prática, voltei a, por exemplo, fazer a prática, rezar o terço.
E eu estou me sentindo bem. Só para concluir, às vezes assim, eu gostava bastante das práticas budistas, só que parece que falta algo, né? E quando a gente está lá, é muito rico, né? Por exemplo, o Zen, tem também, pratiquei um pouco da Nichiren, mas a gente sente falta, né? De Deus, sente falta do Cristo, e aí eu espero me encontrar. Desculpa se falei Perfeito. bastante. Obrigado. Seja muito bem-vindo aqui no nosso grupo, né? E pela sua fala, assim, você é um buscador, né? Assim como nós que estamos aqui, né? Muitos que estão aqui já também passaram por outras tradições, outras práticas, e estamos nessa busca, né? Para nós, a gente considera como uma busca permanente, uma busca diária. Nós estamos diariamente, a meditação faz a gente diariamente retornar ao nosso centro, ao nosso ponto de início, a gente pode dizer assim. Mas isso é através de uma experiência mesmo, né? Uma experiência prática, direta com Deus. E aí a sua pergunta, né? Você fez uma pergunta difícil para mim ontem, que era né, qual a semelhança e também qual é a diferença entre o Zen budismo e a meditação cristã, por exemplo. E isso casou com esse texto de hoje, né, que a gente vai ler, vai ouvir daqui a pouco, a experiência cristã, que a gente pode dizer que nós todos temos em comum, todas as grandes tradições espirituais têm em comum a mesma fonte, a mesma origem, né? Elas são diferentes entre si, claro que são, porque existem bilhões de seres humanos, de culturas, de grupos diferentes, né? A maneira como o espírito se manifesta no mundo vai ser diferente. E a forma como as pessoas que entram em contato com o espírito e como isso vai influenciar a experiência de vida delas também vai ser diferente. Don Lawrence diz que a verdade é uma só, mas ela é plural. E o Dalai Lama também diz que a gente não pode cometer o erro de querer que todas as religiões do mundo se misturem numa só, né? Ou que se fundam em uma coisa só. Porque existem bilhões de seres humanos, né? Cada um com um sentimento, com uma experiência de vida, com uma necessidade diferente, e as diferentes manifestações religiosas, elas atendem essas necessidades das pessoas. Então a gente não pode nunca achar também que tudo é igual, né? Em essência, a essência é a mesma e o objetivo das grandes tradições é o mesmo, se a gente for observar, né? O Zen budismo, o hinduísmo e o cristianismo também falam do mesmo objetivo do ser humano em se conectar com uma realidade maior, com uma realidade superior, através de um autoesvaziamento, né? Não é aquela simplificação que a gente escuta às vezes, né? Esvaziar a mente, buscar vazio. Na verdade é um autoesvaziamento. E nós podemos ver isso na prática, a gente pode ver isso, o exemplo da vida de Jesus. A vida de Jesus foi toda de entrega, de autoesvaziar-se do seu
próprio ego, se entregar completamente à vontade divina. E então, existem similaridades, né, entre as tradições. A meditação cristã, na prática, você vai experimentar isso, ela é muito similar a outras práticas de meditação, e é por isso que nessa prática do silêncio nós podemos meditar juntos, junto com pessoas de todas as tradições. Mas o diferencial para nós é que o nosso mestre é Jesus. É o nosso guia nessa jornada de autoconhecimento e de conhecimento de Deus. E na minha experiência, no meu caso, eu só posso falar por mim, entender cada vez mais que a mensagem de Jesus, o ensinamento de Jesus, me toca muito mais profundamente, e cada vez mais fica claro de que o caminho para a fonte do amor, que essa foi a revelação de Jesus para nós, né, que Deus é amor, o caminho para a fonte do amor tem que ser um caminho de amor. E o caminho para a fonte da paz tem que ser um caminho de paz. E é isso que a meditação nos mostra, nos ensina a cada dia. É uma jornada para a vida toda, como a gente diz, e por isso não tenha pressa. Continue buscando. Meditação, a experiência cristã. O si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, não tenhas a pretensão de poderes perscrutar Deus. O estudo adequado da humanidade é o homem. Entre aspas. Quando o poeta Alexander Pope escreveu essas linhas no seu Ensaio sobre o Homem, ele alimentava uma confiança muito maior na racionalidade essencial do homem do que a que existe hoje. A confiança do homem moderno em si mesmo é muito menos segura. Ele se acha mais propenso a encarar-se a si mesmo como alguém que possui poderes desenfreados, que não consegue mais controlar, e como alguém que já explorou seus recursos naturais de maneira tão exagerada que agora corre perigo de havê-los esgotado até a época em que seus netos alcançarem a maturidade. Só um detalhe aqui, né? John Maine escreveu isso final da década de 70, começo dos anos 80. E olha que ele já fala para nós se isso não é extremamente atual. O homem moderno, né, se encara a si mesmo como alguém que já explorou seus recursos naturais de maneira tão exagerada que agora corre o perigo de havê-los esgotado até a época em que seus netos alcançarem a maturidade. É muito comum, em nossos dias, a simpatia entre as pessoas ser construída sobre uma base negativa de partilha dos mesmos temores e dos mesmos preconceitos. Mas é possível gozar de fraternidade mais profunda e mais positiva que se acha enraizada numa percepção comum do potencial do espírito humano mais do que das limitações da vida humana. É tarefa especificamente cristã introduzir as raízes dessa percepção profunda na compreensão do homem, que o homem moderno tem de si mesmo e do mundo. Se o nosso cristianismo for mais do que simples ideologia, como outra qualquer, sobre
um programa de religião comparativa, se ele for uma vida que recebemos e que transmitimos, teremos então a tarefa de nos dirigirmos uma pergunta. Abre aspas. Por que o poder desta vida ressuscitada de Jesus não está sendo transmitido por meio de nós, a fim de transformar as energias negativas da auto-rejeição do homem moderno na percepção positiva da profundeza e da riqueza de seu próprio espírito? Fecha aspas. No antigo mito do rei pescador, a terra havia ficado prejudicada por uma maldição que congelou todas as águas e transformou a terra numa pedra. Nenhum poder na terra é capaz de suspender a maldição e o rei senta-se silenciosamente para pescar através de um buraco no gelo, pacientemente esperando. Um dia, um estranho se aproxima dele e dirige ao rei a pergunta redentora. Imediatamente, as águas se descongelam e a terra fica macia. As pessoas religiosas, muitas e muitas vezes, pretenderam ter todas as respostas prontas para dar. Consideraram sua missão como sendo a de persuadir, a de forçar, a de nivelar as diferenças e talvez até a de impor a uniformidade. Há realmente algo de semelhante ao grande inquisidor na maioria das pessoas religiosas. Mas quando a religião começa a perturbar ou a insinuar-se, é sinal de que ela se tornou não espiritual. Porque o primeiro dom do Espírito, que se movimenta criativamente na natureza do homem, é constituído de liberdade e franqueza. Na linguagem bíblica, de liberdade e verdade. A missão do cristão moderno consiste em ressensibilizar seus contemporâneos em face da presença de um espírito dentro deles. O cristão moderno não é mestre no sentido de que está habilitado a dar respostas que procurou descobrir folheando algum livro. Ele é verdadeiramente mestre quando, havendo encontrado seu próprio espírito, pode inspirar outros a aceitar a responsabilidade de seu próprio ser, a enfrentar o desafio de sua sede inata do absoluto, a encontrar seu próprio espírito. Nós todos temos essa sede do absoluto, do infinito. E meditar é simplesmente escutar essa voz interior que nos chama para além de todas as divisões, além de todas as limitações da mente, do corpo, em direção ao que é eterno, ao que é infinito. Então vamos fazer agora a nossa prática. Busque uma postura de quietude, de simplicidade.
sendo que a única exigência para a prática da meditação é a coluna ereta, para que a gente fique mais atento, mais equilibrado, mais desperto, mais presentes. Atentos à presença do Espírito dentro de nós e à nossa volta. Feche os olhos suavemente. Não importa se você estiver sentado ou sentada numa cadeira ou numa almofada no chão. Mantenha a coluna ereta, os olhos fechados suavemente. Comece prestando atenção na sua respiração. Coloque a sua atenção na sensação do ar entrando e saindo pelo nariz. Com isso, faça algumas respirações mais profundas. 3 ou 4 respirações mais profundas. E durante todo o tempo da meditação, eu vou deixar meu microfone mudo aqui para que nenhum barulho daqui atrapalhe a sua prática. Peço que vocês deixem também o microfone mudo. E durante todo o tempo da prática, o que nós fazemos é repetir uma palavra oração sagrada na nossa tradição. Existem diversos mantras. Se você já tem um mantra, recomendo que você continue com ele. É importante que ele se enraize no seu interior. O mantra recomendado por John Main é a palavra Maranatha. Maranatha é uma palavra em aramaico, a língua que Jesus falava. Ela é sagrada porque ela aparece algumas vezes nas escrituras sem nenhuma tradução, que mostra a sua importância para os primeiros cristãos. Maranatha significa vem Senhor Jesus. E durante todo o tempo da meditação nós repetimos a palavra em 4 sílabas separadas, interiormente, em silêncio, focando nossa atenção no som da palavra no nosso interior, assim. Ma-ra-na-ta. Ma-ra-na-ta. E o segredo, que não é nenhum segredo, é você ser capaz de perceber quando se distraiu, quando um pensamento que surgiu na sua mente e vai continuar surgindo o tempo todo, um pensamento te distrai. Seja uma lembrança que te leva para o passado, seja uma preocupação que te leva para o futuro. Algum pensamento te tira do momento presente. É nessa hora que você, percebendo que se distraiu, solta o pensamento e coloca sua atenção conscientemente no som da palavra no seu interior. E aí surge um outro pensamento e você se distrai de novo. Você solta o pensamento, não brigue com a sua mente, não brigue com os pensamentos. Eles surgem naturalmente e vão embora naturalmente. Continue respirando, uma respiração livre. E foque a sua atenção no som da palavra no seu interior. Ma-ra-na-tha.
Maranatha. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus.
Ó Deus, vinde em meu auxílio, socorrei-me sem demora. E assim encerramos a nossa prática. Te recomendo que não, quando você terminar uma meditação, não levante correndo, né? Não saia com pressa para fazer as coisas. Permaneça mais 1 ou 2 minutos em silêncio, observando os efeitos da prática, observando como está a sua mente, o seu coração. E lembre-se que a prática pode ter terminado, mas a presença ainda está aqui. O Espírito continua presente no seu coração e nós devemos continuar atentos a Ele. E agora a gente tem alguns minutos para finalizar. A gente pode falar um pouco. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário do ensinamento, fique à vontade para falar agora. Temos exatamente 10 minutos. Posso falar? Claro, fique à vontade. O tempo pareceu longo, né? E me deu um pouquinho de sono também. A palavra é pouca, assim, incomum, né? Para nós, assim, não faz parte, às vezes, do nosso cotidiano, Maranata, mas tem um significado bonito, né? Vem, Senhor, né? Então a gente é como se convidássemos assim, o Senhor, né, o Cristo, assim, para um encontro, né? Um encontro conosco. E como você disse, Sérgio, realmente assim, a gente experimentar, né, essa prática cristã de meditação. E eu gostei bastante da última fala do texto que você leu também. Assim, nós temos sede, né, do absoluto, né, sede de Deus, né, e o próprio Agostinho de Hipona, no livro Confissões, logo no início, ele tem uma frase sobre isso também, que é conhecido, né, em que ele diz que o nosso coração continua inquieto enquanto
não repousar em Deus, né? Mas é isso, né? Perfeito. Eu acho que a gente buscar, né? Na verdade, assim, às vezes uma dúvida, assim, talvez você poderia dizer alguma coisa, por exemplo, igual eu tô, ultimamente, assim, eu gosto de fazer essas orações repetitivas, tipo, assim, o texto, ou outras modalidades parecidas, assim, com ele, né, que tem, por exemplo, o texto da misericórdia, o texto, assim, da libertação, o Mariano. No caso, a gente fazendo a prática da meditação cristã, a gente pode continuar tranquilamente fazendo essas outras práticas também? Claro. Só comentando o que você falou antes, né, a palavra que foi recomendada por John Main, né, ele diz realmente que a intenção é utilizar uma palavra que não é do nosso idioma, justamente porque para não facilitar as associações na mente, né, a produção de pensamentos, né, se fosse uma palavra mais comum, qualquer que fosse, conforme a gente repetisse, a gente ia facilmente começar a pensar nessa palavra e criar imagens, criar ideias com ela, né? Então a palavra em outro idioma é mais fácil para a gente focar só no som, né? Essa que é a intenção. Agora, quanto a outras, né, como você falou, e outras práticas, a gente acredita assim, a meditação só enriquece, só traz mais clareza, mais presença para tudo que a gente faz. Seja tanto outras atividades religiosas ou qualquer outra coisa que a gente faça, né? Nosso trabalho, nosso cuidado com a casa, nossos relacionamentos principalmente, né? A atenção que a gente dá para outras pessoas, tudo isso melhora, né? A gente aprende a ficar realmente mais presentes, mais atentos, deixando, né? Aos poucos a gente vai aprendendo a deixar todo pensamento, toda ideia de lado, isso de uma forma que isso não nos afeta tanto mais no dia a dia e a gente passa a viver mais uma forma mais equilibrada, mais centrada. Tá bem. Obrigado pela presença desde já e obrigado pela contribuição. Só para encerrar, né, tem mais uns minutinhos ainda, mas para encerrar lembrando que se a gente quiser realmente viver essa jornada de autoconhecimento e conhecimento de Deus no nosso interior e colher os frutos dessa jornada, né, os frutos do Espírito, nós devemos procurar ter uma certa disciplina, uma certa regularidade com a meditação. Então, a comunidade recomenda que a gente pratique todos os dias, né, uma prática diária, 2 vezes ao dia. Então, 20 minutos de manhã, logo que acordar, antes de ligar celular, antes de responder mensagens, ler notícias, né? Qualquer coisa que traga agitação para a mente. Aproveitar o momento da manhã, um momento mais calmo da nossa mente, mais tranquilo, da casa também, né? Aproveitar esse silêncio e fazer o primeiro período de meditação. De preferência, pouco antes da família acordar também, né? A gente procura acordar um pouco antes. E no final do dia, começo da noite, para encerrar o seu dia, né? Para criar esse ciclo diário de equilíbrio, né? Aí você faz um segundo período de meditação antes das atividades da noite, né? De repente
organizar alguma coisa em casa, enfim, para encerrar mesmo as atividades do seu dia. Mas, e ter isso como uma referência de um ideal, né, de uma prática ideal, todos os dias de 20 a 30 minutos. Mas, como você, né, como o amigo falou também, achou um pouco longo, é porque normalmente, às vezes a mente está muito agitada, ou como você falou, sentiu sono, é normal, né? Principalmente à noite é mais difícil meditar porque a gente está cansado fisicamente e mentalmente. Então a primeira coisa que a gente faz quando medita é ficar mais atento a como a gente está, coisa que normalmente a gente não faz durante o dia, às vezes não percebe, a gente só percebe o quanto a gente está cansado na hora que a gente põe a cabeça no travesseiro, né? E aí dorme pouco, né? Se alimenta mal, não faz exercícios, né? Porque a gente não presta atenção no nosso próprio estado. Então, é normal sentir cansaço à noite, sentir um pouco de sono às vezes, mas já é o seu corpo te dizendo, né? Olha, você precisa descansar mais, precisa recuperar mais as energias. Mas, então, é bom a gente ter isso como uma referência, que a gente busque essa disciplina, né, desse jeito, mas a gente pode, o texto falou, né? Essa busca do Espírito, onde o Espírito está, existe liberdade, né? Então a gente pode começar com 10 minutos, 15, meditando uma vez por dia, no início, né? Para a gente começar a nossa jornada. Não ficar também muito rígido, muito preocupado com se eu não fizer 2 vezes por dia, se eu não fizer 20 minutos, então não faço nada. Comece, né? Dê pequenos passos e continue praticando todos os dias, que a própria prática vai te inspirar, te fortalecer. Está acabando o tempo. Boa noite a todos. Fiquem bem. Até a próxima semana. Boa noite. Fiquem com Deus.